A paz do Senhor Jesus. Já faz alguns dias que eu não gravo um vídeo, né? Mas eu vou ler aqui em Salmo 107, uma palavra muito maravilhosa. Vai ser um pouco extensa. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que o remiu da mão do inimigo, e os que congregou da terra do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminho solitário. Não acharam cidade que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. E os levou por caminho direito, para irem às cidades que deviam habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a sua alma faminta. Tal como os que se assentam nas trevas, à sombra da morte, presos em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhe abateu o coração com trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou das trevas e sombra de morte e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa da sua iniquidade, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Amém. Achei muito maravilhoso aqui, quando eu estava lendo essa passagem, uma palavra me chamou a atenção, remido. Eu quis saber o que era remido. Aí eu fui lá pesquisar, e remido significa liberto, ou perdoado, ou desobrigado de pagar a sua dívida. Então isso nós sabemos que quando ele está falando desses remidos, foi quando Jesus fez o sacrifício ali na cruz do Calvário, e nós fomos remidos, fomos comprados, né? Hoje nós não devemos nada, né, para Deus, porque Jesus nos resgatou, nos comprou com o sangue do Cordeiro, não é verdade? Com o sangue dele. Mas aqui o que eu entendo, irmãos, nesta palavra, que todo o tempo, quando o povo estava ali no deserto, né, já brigando com Moisés, reclamando porque estava com saudade das cebolas do Egito, né? Sabendo que o Senhor livrou eles com mão forte, mas eles tinham saudade daquele tempo, eles começavam a reclamar que não tinha comida. Aí Deus sempre enviava socorro. Você sabe que ali Deus enviou o maná do céu. As roupas cresciam no corpo, o sapato crescia, as roupas não se estragavam. Grande foi a obra do Senhor ali no deserto. Né? O povo pedia, clamava e o Senhor fazia. Vocês conhecem uma passagem também que eles estavam querendo comer carne. Eles estavam com saudade de comer carne. Aí Deus, ele fica meio bravo essa hora, mas ele envia cordonizes. E eles comem tanta carne que sai até pelo nariz. Não é verdade? Mas o que eu quero falar aqui é sobre o clamor. Quando diz assim: e andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitavam, porque eles estavam indo para a cidade prometida, né? Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E o que aconteceu? E clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Então, quando nós clamamos, irmãos, mesmo nós pecando, o Senhor, Ele ouve o nosso clamor. E por que veio esta palavra? Porque nós estamos vivendo o tempo de clamar ao Senhor. Porque nós sabemos que nós pecamos contra Deus. Quando nós conhecemos a verdade do Senhor e nós praticamos, nós estamos pecando contra Deus. E nós estamos vivendo o tempo de clamar a misericórdia do Senhor, para que Ele venha socorrer o povo. O povo está em aflição, aquilo que Ele nos deu de graça, que foi o fôlego de vida, está sendo tomado. Está sendo tomado o fôlego de vida, porque essa Covid, irmãos, nada mais é do que você ficar sem fôlego. Você morrer sufocado, sem ar para respirar. A primeira coisa que ele compromete é o pulmão. Você fica sem poder respirar, você morre sufocado.
Algo que Deus te deu de graça, o fôlego de vida. E muitas das vezes, irmão, nós não agradecemos quando acordamos o nosso fôlego de vida. Por quê? Porque é comum. Você acorda respirando. Se tiver que falar com alguém, você já está falando. E você esquece, nós esquecemos, porque eu estou falando, a palavra vem primeiro para mim. E nós esquecemos de agradecer a bondade do Senhor nas nossas vidas. Mas sabe o que eu vejo hoje por esta palavra? Não importa o que passou. Não importa quanto nós pecamos contra o Senhor. Hoje Ele quer ouvir o meu clamor e o seu clamor. Porque hoje as igrejas estão fechadas. Mas o céu não está fechado, ele está aberto. E o Senhor está prestes a ouvir a nossa súplica, o nosso clamor. Ele diz que ele não resiste um coração contrito. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim, no 8. Louve o Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a sua alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como se assenta nas trevas, a sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Olha aqui, como se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, porque a gente vive desprezando a palavra do Senhor. Muitas vezes nós desprezamos o conselho do Senhor. Isso é pecado. Eis que ele abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem o ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas, da sombra da morte, quebrou suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Você vê que interessante? Deus, irmão, é aquele que quebra os ferrolhos de ferro ao nosso favor. É tempo de clamar pela saúde da nação. Sabe, não é só olhar para nós e ver a nossa necessidade, né? Porque muitos, irmãos, ainda estão com seus entes queridos em casa, mas muitos já se perderam. Muitos perderam pai, muitos perderam filhos, irmãos, primos. Eu acabei de perder uma prima esses dias, tão jovem, 36 anos, com esse Covid. Então é muito triste você ver vidas preciosíssimas sendo dizimadas, sendo destruída. Mas a palavra do Senhor diz assim, clama. É tempo de clamar, irmão. Vamos clamar porque o céu está aberto, o Senhor está pronto a nos socorrer, diz a palavra aqui em Salmo. O irmão que tiver oportunidade, a irmã que está me assistindo, lê, irmão, o Salmo 107. Você vai ver o poder. No 18 assim, a sua alma aborreceu de toda comida e chegaram até as portas da morte. Porque quando você não está bem, a primeira coisa, passa fome. Você não quer comer, você está aborrecido, você está triste. Mas aí diz assim, então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. O Senhor hoje quer livrar a minha necessidade. Ele quer livrar a tua necessidade. Não é tempo de você estar clamando pelo seu vizinho, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, pela tua igreja. Vamos clamar, vamos buscar por aqueles que estão enfermos no hospital. Muitas vezes sem ter respirador para eles. Não tem como ser entubado. Não tem leito de hospital. Mas se nós clamarmos, a palavra diz que o Senhor vai vir nos socorrer. Amém? Fica com esta palavra, porque essa palavra está no meu coração. Clamar ao Senhor. Vamos clamar, porque o Senhor está pronto a nos ouvir. Amém? Fica com essa palavra. Deus abençoe grandemente sua vida, o seu dia. Clamar. Clamar. Vamos clamar ao Senhor. Amém?